Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade à primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 4. Amém? Então vamos orar para dar início a essa live. Vamos orar. Curve a sua cabeça, você que vai assistir online aqui comigo ao vivo e você que vai assistir essa live gravada. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia que as suas misericórdias se renovam. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo e sempre me ouve. Obrigada, Senhor, porque eu louvo a Ti pela minha vida, eu louvo a Ti pelas coisas que eu tenho. Eu sou grata, Senhor, eu sou grata por tudo que o Senhor fez, faz e irá fazer em minha vida. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a Tua palavra que é viva e eficaz. Coloque aqui, Senhor, o Teu Santo Espírito nesse ambiente, invada esse ambiente e que Ele me direcione em tudo que eu for falar. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Amém. Amém, Leila. Seja bem-vinda. Leia, seja bem-vinda. Então vamos começar. Capítulo 4, verso 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Porque tem a promessa da vida que agora é e há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Que glória, né? Glória, aleluia, por esse capítulo, né? Paulo, ele alerta a Timóteo que nos últimos dias o compromisso com a fé
em Jesus será cada vez menor. É o que Paulo está ensinando a Timóteo e o que está escrito na palavra está se cumprindo, né, irmãos? Tudo que está na palavra de Deus está se cumprindo e vai se cumprir, porque a palavra ela não muda. A palavra ela não muda, ela é e será até a volta de Jesus a palavra mais verdadeira, mais importante de todos os tempos. É o livro mais importante do mundo. É aqui na palavra de Deus que a gente encontra direção para nossas vidas. É um manual de ensinamento para as nossas vidas, né? Fala sobre tudo. E aí Paulo está alertando a Timóteo de que nos últimos dias o compromisso com a fé vai ser cada vez menor. Em contrapartida, as pessoas elas buscarão cada vez mais a idolatria e o engano. O cristão ele deve estar atento à palavra de Deus e ao exercício da fé. O guia da nossa vida é a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. É nela que a gente encontra todas as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas questões, para a nossa vida. Só na palavra de Deus é que podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. Sem entendermos e lermos a palavra, a gente não pode ter um relacionamento com Deus. É na palavra que o Senhor derrama sobre nós a sabedoria que vem dele. Amém, irmãos? Então aqui o cristão, ele deve estar atento à palavra de Deus e ao exercício da sua fé. O bom combate deve ser bem lutado. Por isso, nosso dever é estar atento às Escrituras e dar um bom exemplo de Cristo e da sã doutrina. O que é sã doutrina, irmãos? Sã doutrina diz respeito a uma doutrina que torna os cristãos espiritualmente saudáveis, maduros e instruídos. Isso é a sã doutrina. E a sã doutrina está na palavra, é as Escrituras, é o Evangelho. Então a gente precisa falar do Evangelho para toda criatura, para todos a quem a gente pode encontrar e falar. Paulo deixa claro, né, que nos finais dos tempos, nos últimos dias, a fé vai diminuir e vai dar vazão à idolatria, vai dar vazão ao engano. E a gente já está vivendo isso, né? A gente já vivia lá atrás, no passado, e continua vivendo hoje. Por isso que a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda, não pode ser alterada uma vírgula da palavra do Senhor. E aí Paulo ensina a Timóteo que ele deve estar atento, que ele deve viver uma vida reta perante aos irmãos, que ele seja exemplo, mesmo sendo novo de idade, que ele dê exemplo na sua conduta, no seu modo de agir, de se comportar, de falar. É isso que a gente precisa fazer também. O cristão verdadeiro é aquele que dá fruto, é aquele que vai jorrar um rio de água viva que vai fluir para o outro irmão. Na palavra de Deus diz que ele disse lá para a mulher samaritana que quem bebesse da água que ele desse não teria mais sede. Quem bebe dessa água se enche da presença de Deus e do amor de Deus. E a gente passa a ser capaz de jorrar essa água, esse amor para o irmão. Então, irmão, é isso que a gente aprende nesse capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Timóteo. Que a gente entenda que a gente precisa estar atento à palavra de Deus, que a gente precisa exercitar a nossa fé, dando exemplo aos irmãos da nossa fé e da doutrina, da sã doutrina, né? Da doutrina que
nos torna uns cristãos espiritualmente sadios, que nos torna cristãos maduros, cristãos instruídos. Isso tudo a gente só vai encontrar na palavra de Deus. Amém? Então hoje terminamos o capítulo 4 e amanhã continuaremos com o capítulo 5. Vamos orar agradecendo a leitura da palavra e a reflexão que aqui foi feita, amém? E eu peço sempre no final ou no início da minha live que você que está aqui comigo assistindo ao vivo ou que vai assistir a live gravada, deixe lá no canal do YouTube o seu joinha, se inscreva no canal caso você não seja, para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é relevante, que distribua para mais pessoas. É desse jeito que o YouTube, o algoritmo do YouTube entende, né? Quanto mais pessoas veem, ouvem, compartilham, se inscrevem no canal, mais ele entende que esse conteúdo deve ser enviado para mais pessoas. Nem vamos glorificar o nome de Deus fazendo isso, porque na palavra dele diz que a gente deve levar a sua palavra a toda criatura, aos 4 cantos do mundo. Então a gente precisa falar do seu amor, falar da esperança que temos na vida eterna, porque nós temos a salvação. Então nós precisamos falar do amor de Jesus, do plano da salvação, da vida eterna, da felicidade, da alegria de viver na presença de Deus, dar testemunho daquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida. É isso que a gente precisa fazer, né? Levar a palavra até a volta dele, porque ele diz na palavra que ele só vai voltar depois que toda a boca confessar sobre ele. Então, vamos levar a palavra de Deus, vamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Pai querido e Pai amado, obrigada. Obrigada por mais uma leitura, por mais um estudo, por mais uma meditação, por me fazer entender o quanto é gratificante aprender de Ti na Tua Escritura, porque só através da Sua palavra é que podemos estreitar nosso relacionamento. Só através da leitura da palavra é que a gente se torna íntimo de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a Sua palavra, ela produz fruto e ela é viva e eficaz. Obrigada, meu Deus, obrigada porque eu não seria nada se o Senhor, através da Sua gloriosa graça, não tivesse nos salvado, porque não é por merecimento, não é por sabedoria, não é por bondade que fomos salvos. Fomos salvos porque o Senhor derramou seu sangue para nos perdoar, para perdoar a mim e o meu irmão. Nós somos salvos porque o Senhor derramou sobre nós a tua misericordiosa graça e ela se renova todo dia em nossas vidas. Gratidão, Senhor. Gratidão porque o Senhor nunca desistiu de mim. Continua conosco, ministrando aos nossos corações. Que a gente guarde essa palavra no nosso conhecimento intelectual, mas principalmente em nossos corações. E que a coloquemos em prática todos os dias da nossa vida até a sua volta. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, Marlene. Deus abençoe você. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos.